Alô todos, alô Alice Urbim, nossa querida convidada, ilustre participante desta conversa de hoje, uma conversa informal entre amigos, tá? Alice, sinta-se bastante à vontade entre nós. Alice, se eu fosse te apresentar, há alguns meses atrás, eu apresentaria Alice Urbim, jornalista, roteirista, diretora de audiovisuais, uma competentíssima diretora de produção de programação na RBS TV durante vários anos, viúva de um querido amigo nosso, grande jornalista, grande escritor, Carlos Urbim. Mas hoje nós precisamos dizer mais sobre a Alice. A Alice nos surpreende, a mim, e depois eu vi que os nossos colegas todos aqui, Alice, por ter, agora aos 70 anos, 70 e poucos, saiu para estudar neurociência, psicologia positiva, palhaçaria, teoria feminista, e acabou se tornando, não é, Alice, uma liderança emergente na guerra contra o etarismo. Como é que é isso, Alice? Vamos começar falando sobre isso? Vamos começar falando. O que que aconteceu? Eu, depois de praticamente 50 anos dedicados ao audiovisual, eu saí da RBS TV numa posição extremamente confortável, onde eu era executiva da área de programação e entretenimento. Eu estava com 65 anos e era 2019. Antes da E eu pandemia? saí, antes da pandemia, exatamente antes da pandemia, em setembro de 2019. E aí eu entendi que eu tinha que empreender outra coisa, que eu precisava dar uma mexida na minha vida. E eu comecei a fazer diversos estudos, que conforme tu já colocaste aí, aproveitei a pandemia, acabei fazendo 3 pós-graduação nessas áreas de neurociência, psicologia positiva e teoria feminista. E me apareceu alguma coisa interessante quando eu fiz o pós de neurociência. O meu TCC foi sobre intergeracionalidade nas empresas a partir do envelhecimento no Brasil. Aí eu comecei a estudar isso e vi que eu poderia inspirar outras pessoas com esses estudos. Porque o que que eu queria, assim? Eu queria provar que a partir dos 50 a mais, a gente podia ser visível no mercado de trabalho e não ser reconhecido como aquele cara ou aquela cara não produtiva, que poderia ser rechaçada pelo preconceito do etarismo ou simplesmente chegar na empresa e ser demitida para novos desafios. Então, eram essas duas coisas eu vi que eu poderia ir atrás. Aí eu acabei chegando em alguns alicerces disso, né? Porque eu queria entender, mas tem alguma coisa que diga que a gente é menos produtivo? E aí a primeira coisa que aparece para mim é um conceito de um psicólogo, Cattell, um americano, que nos anos 70 ele era especialista em testes de inteligência, e ele diz que existem duas inteligências, a fluida e a cristalizada. A fluida é a inteligência bruta, é a inteligência do raciocínio rápido, é a inteligência que a gente faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, é a inteligência dos jovens. E ela tem um declínio aos 30 e 40 anos. E depois tem a inteligência cristalizada, que é a inteligência da experiência, que é a sabedoria, nada mais do que isso. E essa inteligência cristalizada, ela não termina nunca, e ela está sempre disposta, a partir da neuroplasticidade do cérebro,
a criar também novas conexões com as novas experiências. Então, eu tinha, primeiro, a inteligência cristalizada, eu tinha a neuroplasticidade, e aí eu fui mais adiante, porque também tinha o declínio da segunda metade da vida, que a gente chegaria na segunda curva da vida, teria um declínio e tinha que aceitar ou não o envelhecimento. Aí eu cheguei num conceito do Arthur Brooks, que é um cientista político, desculpe, um cientista social, que ele diz que tem três portas que tu pode abrir a partir da segunda metade da vida. Que uma é tu nega o envelhecimento. A Aí eu negação. batizei. Aí, oi? A negação. A negação do envelhecimento. Aí eu batizei de pé na cova. Aí tem a outra que tu aceita o envelhecimento como ele é. Aí eu batizei de pé na pantufa. E a terceira, tu não aceita de forma nenhuma e vai procurar testar e também ir atrás dessas novas habilidades, desse eterno aprendiz, que eu batizei de pé na porta. E esse pé na porta acabou sendo, cada vez que eu ia falar, dar uma entrevista ou dar uma palestra, ele acabou ficando o título das palestras, que é um pé na porta do etarismo, um pé na porta do prazo de validade, porque as pessoas começaram a se identificar muito com isso, que havia necessidade de dar um pé na porta e quase criar um manifesto em relação a isso, para provar que a gente era visível no mercado de trabalho. E principalmente porque em 2050, no Brasil, nós vamos ter 6 gerações se cruzando ao mesmo tempo, pela primeira vez. Que é Explica desde. melhor isso aí. Explica Tá, melhor. posso explicar? Tá. Claro. A primeira, né? Porque a expectativa de vida em 2050 para os homens, ela é de 78,6 anos. E para as mulheres é de 84 anos. Nenhum de nós vai estar aí. Eu, ó, Ó, nós, pela 2050. primeira vez, pela primeira vez, 6 gerações vão estar se cruzando ao mesmo tempo. E aí a primeira geração é os baby boomers, que nasceram entre 46 e 64, que estarão entre 86 e 104 anos, certo? A geração X, que vai estar entre os 70 e 85 anos. A geração X, ela vai representar 30% da população. A geração Y, ela vai estar na faixa dos 54 aos 69 anos, representando a população economicamente ativa mais madura. Aí vem a geração Z, que é de 38 a 53 anos, que vai representar a maior força de trabalho adulta e a maior faixa da população ativa. E vai ter também a geração alfa, que é a que está nascendo agora, que vai ter 25 anos em 2050. Então, atualmente, a gente está convivendo com 5 gerações. Em 2050, a gente vai conviver com 6 gerações. Aí eu comecei assim, eu disse, bom, eu tenho esses dados, tenho os dados de ser visível no mercado de trabalho, e o que que a gente está fazendo com isso? E aí vem a minha tristeza total, porque foi feito até recentemente uma pesquisa aonde 80% das empresas entendem o preconceito do etarismo e acreditam que tem que ter políticas públicas em relação aos mais de 60, que tem que investir na diversidade etária. Só que desses 80%, só 20% praticam.
E aí os dados são apavorantes, porque a gente vê que o Brasil ele desperdiça a maturidade, ele desperdiça a experiência, ele desperdiça o talento maduro. E segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas no ano passado, os profissionais 50 a mais, eles representam menos de 5% do quadro das empresas. Então, acho que agora vocês podem fazer perguntas, se eu souber responder. Primeira pergunta. A tua saída da RBS foi surpreendente ou planejada? Planejada. Quanto Eu planejei um ano antes. Em e, dezembro de 18, quando a gente faz o famoso feedback, né, e a avaliação dos resultados, eu conversei na época com a minha CEO, que era a Andiara, né, que era da parte de conteúdo, e disse para a Andiara que eu ficaria mais um ano dentro da empresa, que eu poderia ficar porque eu não tinha mais desafios dentro da empresa. Aí ela conversou na época era o Duda ainda, o Duda, Toigo, e eles perguntaram se tinha acontecido alguma coisa, e eu falei que não tinha acontecido nada, que era exatamente por isso, porque não acontecia mais nada. Que os desafios que eu já tinha feito curta-metragem em horário nobre, eu já tinha feito longa, eu já tinha feito todos os programas dos horários optativos, eu já tinha ganho melhor liderança regional da Rede Globo entre 118 emissoras afiliadas. Então, eu achava que eu realmente podia me dedicar a outras coisas. Só que quando eu resolvi sair, eu não tinha me planejado exatamente para isso que eu estou fazendo agora. A minha ideia era trabalhar com mentoria de carreira, que hoje eu até estou fazendo também, mas na época eu era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, porque eu já tinha eu tinha feito uma especialização na Fundação Dom Cabral sobre isso, e eu tinha gostado muito. Mas realmente foi planejada, porque eu tinha ideia que se eu não planejasse a minha aposentadoria, não é aposentadoria, porque quando eu saí eu já estava aposentada pelo INSS. Quando eu planejei a minha saída, eu planejei em função de não ser surpreendida com uma demissão. E consegui fazer um acerto Tu já intuí, financeiro. já é intuí. algo muito provável, né, nessa profissão, nesse estado, nessa situação, não é? Desculpe, Márcio, eu não entendi o início da É pergunta. al- Era algo muito provável, né? Completamente Você provável. sabe por dezenas de exemplos que poderia acontecer isso, né? Exatamente. Tá, seria mais ou menos aquele ditado de Minas Gerais, antes que tu jantasse, tu resolveu te almoçar. Exatamente. Então, e até quando aí muitas pessoas assim não acreditaram assim, né? As pessoas acharam que realmente que eu tinha inventado esse meu acordo que eu fiz. Mas eu procuro inventar outras histórias mais interessantes, né? Não essa, né? Que seria uma super mentira que não teria nenhum sentido para a minha vida que eu estava querendo. Ah, Alice, Oi, Eugênio. me diz uma coisa, qual é o trabalho que tu fizesse que te deu mais prazer e que te sentiu mais realizada? Filme, qualquer coisa anual no O terreno trabalho audiovisual. que me deu maior prazer foi a produção que a gente fez, aonde eu era a executiva responsável por colocar o curta-metragem gaúcho no estado e nacionalmente através do Canal Brasil. A gente produziu quase 1.000 títulos de 20 minutos Que fenômeno. A durante gente quem? 15 anos. A gente quem? Tu está falando da RBS? A RBS TV.
Mas a RBS produzia e apresentava num canal público? no canal dela. O Canal O Brasil, Canal você... Brasil é o canal da Globosat. Tá Não é bom. a TV Brasil, Canal Brasil. Ah, o Canal Brasil, ok. É, que no caso, como a Globo não tinha espaço para colocar o curta-metragem, nós colocávamos no canal de cinema. Ele começou primeiro no Multishow e depois ele foi para o Canal Brasil. E como é que foi a Então, repercussão disso em nível nacional? a audiência impressionante, e ganhamos diversos prêmios em festivais nacionais e internacionais. Este programa durou 15 anos e ele terminou por falta de patrocínio. E hoje, com o streaming, não teria como ir adiante? Tu está dizendo ir adiante o que tem no acervo? Não, não. O streaming Produzir? patrocinar novos, novos, Não, tem, novos tem produtos. como, teria como ir adiante, mas precisa ter o projeto, né? Precisa colocar esse projeto. Quem hoje está na direção do entretenimento precisa colocar esse projeto. Hoje eles têm um projeto de 2 longas-metragens por ano. Já foi feito um e está sendo produzido outro agora, longa-metragem com produtora daqui do Rio Grande do Sul. É Acho que que o investimento para tu fazer isso, ele é alto, né? Mas na época a gente conseguia fazer cada curta-metragem com 40 mil reais. Hoje, vamos dizer, tu faria um curta-metragem com 80, 100 mil reais. E a inteligência artificial não reduziria esse custo, caso fosse utilizar? Ela pode reduzir na função de roteiro e alguma coisa assim, mas não, por exemplo, porque tu tem que trabalhar com a edição e tal, não tem uma redução assim drástica a inteligência artificial nisso, entendeu? Não, não, Uhum. ainda não está. No roteiro até tu pode trabalhar mais, mas depois tu tem que trabalhar ele com humanos. Hoje, o que sai mais barato? O equipamento, a tecnologia barateou muito, porque hoje as câmeras são muito baratas e hoje com um bom telefone tu faz um curta-metragem. Hum. Então, na época precisava ter equipamento da RBS TV. Hoje não tem necessidade disso, né? Ilha de edição, Hã? ilha de edição, né? Toda Ilha de aquela... edição, etc. Hoje tu trabalha tu não precisa ter uma ilha, né? Tu pode ter um bom computador com um bom software e tu consegue fazer isso, né? Então, mas voltando à pergunta do Eugênio, o que mais me deu prazer, porque além da gente ter uma formação de plateia, a gente colocou todas essas pessoas, essa cadeia produtiva, do audiovisual. Hoje, ela tem mais ou menos os seus 45, 50 anos. E todos, no seu currículo, quando eu olho, está lá o que eles iniciaram os trabalhos na RBS TV. Então, é muito legal, assim, essa sensação que tu tem das pessoas que começaram como diretores, montadores, né? Porque as próprias faculdades de cinema surgiram em função da programação da RBS TV. E esse acervo não está na Globoplay ou em alguma plataforma? Não, infelizmente ele não está, por um motivo burocrático em relação à RBS TV e à Rede Globo. Este material não está disponível, ele está só como acervo dentro da RBS TV, E não é para ser possível, pesquisado. A RBS não pensou em disponibilizar num canal no YouTube, por exemplo? Ela Não sei. não pode fazer isso, Por quê? porque ela é uma afiliada da Rede Globo. Hum. O canal que ela tem para disponibilizar isso seria a Globoplay. Sim, e ali não tem Então, interesse. isso eu não sei porque eu saí em 2019 de lá, né? Então, eu não posso te dizer, eu estou falando o que me falam, né?
que no caso eu perguntei para lá e eles me disseram que tinha uma situação burocrática em relação ao Globoplay. Porque eles estavam, quando existia o Clique RBS, eles estavam no Clique RBS. Estavam disponíveis todos. Sim, E lembro. ali tu tem a história da dramaturgia gaúcha e mais a gente também trabalhou com histórias extraordinárias, nós tínhamos um concurso, né, de histórias curtas, onde as pessoas apresentavam pitching, então era super interessante. A gente selecionava, nós fizemos também um projeto que a gente colocava no intervalo da programação, que foi esse projeto, inclusive, ele foi selecionado para um festival em Budapeste que se chamava Minimetragem. É legal. Era para ele servia, se colocava no espaço da programação, Ricardo, você quer falar? intervalos. Fica à vontade, Ricardo. Eu queria dar um depoimento, mas me parece que o Alexandre Bach está na frente aí, ele levantou a mãozinha ali. Não vi. Não, Agora eu fala queria. você, depois o Alexandre Não, ao vivo. levantou a mão É, em carne e osso, não a eu virtual. queria. Não, eu queria retomar a história da Alice ali do etarismo. Eu não sei se esgotou esse assunto de TV, depois a gente pode voltar nele. Eu acho que a gente tem que falar um pouco também, Verinha, sobre o Carnaval de Porto Alegre. Eu acho que aqui há um consenso que nos últimos anos o Carnaval de Porto Alegre decaiu muito, né? Hoje Sim, praticamente não existe. sim. Enfim, não é mais nem um carnaval na data, né? E eu não acho que isso seja, não é por nada que isso coincidentemente começa quando a Alice se afasta da TV. Porque a Alice sempre foi a dona do Carnaval de Porto Alegre na TV, abrindo espaços. Quando ela sai, pode perceber que esse declínio começa. Isso não é troco de nada, porque a Alice também, ela não cuidava só do show, mas ela cuidava das escolas, ela cuidava do brilho das escolas, da qualidade das escolas. Ela fez mais pelo Carnaval de Porto Alegre do que muitos outros jornalistas que eu vejo tentar se adonar dessa história. Mas isso pode ser uma conversa, outra conversa, né, Alice? Sim. Por isso que eu falei rainha, que é a rainha do Carnaval de Porto Alegre. E eu vi coisas que se eu revelar, Verinha, cai a República. Então eu não vou revelar, porque cai a Então, República. Mas deixemos assim. Alice, eu queria falar, eu Mas queria. só para assim, para situar, né? Eu fui durante Olha que 10 eu revelo, anos. Alice. Não, só para situar, eu fui durante 10 anos coordenadora da cobertura de carnaval de Porto Alegre e fazia a relação com as escolas, né? Sim, Então, sim. com as escolas e fazia a relação também com a Rede Globo para fazer a transmissão do carnaval aqui no Rio Grande do Sul, aonde a gente, para transmitir, tinha que ter uma série de premissas para poder colocar no ar na sexta e sábado de carnaval, só para complementar o que o Bach falou. Mas isso é uma boa conversa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Alice. Eu gostei muito dos seus conceitos de inteligência fluida e inteligência cristalizada. E eu te pergunto, se tu acha que as empresas entendem que elas precisam ter hoje em dia essas duas inteligências nos seus quadros funcionais, ou elas ficam apenas empolgadas com essa gurizada, com essa agitação disruptiva e preferem apenas essa inteligência fluida. Não, eu quero te dizer assim, ó, eu acho que essa pesquisa que foi feita e também pelas minhas conversas com lideranças de empresa, eles não conseguem enxergar esse tudo junto e misturado das gerações. Que a palavra é intergeracionalidade, que eu procuro, acho ela mais prática quando eu digo tudo junto e misturado. Porque os maduros oferecem algo que os jovens não têm. Eles dão tranquilidade aos jovens. Eles já passaram por outras crises que a juventude não passou. A experiência dá para eles um conceito diferente de liderança.
o jovem hoje, ele tem essa inteligência fluida, mas ele não quer ficar muito tempo naquela empresa. Ele não trabalha com legado. Ele quer resolver o problema. Ele quer resolver aquela questão. Então, hoje, algumas empresas que estão apostando nessa mistura de gerações já enxergam, inclusive, a palavra que eles gostam de enxergar: lucro e produtividade. Porque essa mistura, que não vai ter jeito de não acontecer, inclusive pela pirâmide do envelhecimento no Brasil, isso não pode ser considerado um descaso, né? Porque o que que acontece? O etarismo é um preconceito que ele vamos dizer assim, ele é um viés inconsciente do cérebro. Porque o viés inconsciente do cérebro é aquilo que a gente olha com o piloto automático. É olhar para mim e dizer: o que que essa velha está falando aí agora, dizendo que tem lugar para gente com mais de 70 anos. Uhum. É exatamente isso o etarismo. O olhar para mim e dizer: a senhora não quer uma cadeirinha ali para sentar? Acho que a senhora está cansada, mas tem a cadeirinha, tem, eu posso lhe dar um copo d'água. Então, assim, sabe, a partir dos diminutivos, há esse diminutivo também da geração. E então eu acho, Bach, esses dias eu fui dar uma palestra e veio uma menina falar comigo no final, e ela me disse: Olha, eu queria te dizer que o que tu está falando é inacreditável, porque eu fui visitar uma empresa e aí tinha uma pessoa no almoxarifado, cuidando das coisas, e o líder da equipe falou assim: Olha, a gente tem aqui até uma pessoa de 70 anos. E ela disse: Eu achei que ele estava me mostrando um troféu que ele tinha lá dentro. Era, né? E era. Tava. E eu Era. disse para ela: ele te mostrou um troféu. Agora, uma pessoa no almoxarifado de uma empresa. E outra coisa, a gente não quer só inclusão. A gente quer ser protagonista. A gente quer ter posição estratégica dentro das empresas. Ficar colocando gente na portaria com 70 anos não é. Pode ser até na portaria, mas ficar dando cursinho de software para dizer que é inclusão também não é inclusão, gente. Isso é uma parte da inclusão. E outra coisa, toda a mobilidade desse país, onde é que está? Onde é que está a acessibilidade, a mobilidade? Não tá. Essa não tá. Onde é que está a política de saúde? Eu sou uma privilegiada. Eu tenho plano de saúde. Eu assisti uma palestra do Moriguchi, onde ele fala: ok, a expectativa vai ser X de vida, só que dentro desse X de vida, quantos anos a mulher e o homem vão ficar doentes, sem poder trabalhar? Então, o que me assusta são essas projeções de expectativa de vida aonde não se está fazendo praticamente nada. E assim, ó, eu vou entrar no caos, assim, como a gente tem uma catástrofe climática, a gente vai ter uma catástrofe etária. Vai, vai ser uma coisa tão grande porque não tem, as pessoas não deu o oi. Vai acontecer isso. Gente, 25 anos não é nada. Sim. Isso já tinha que estar acontecendo. E aí, o que que eu me Alice, dei conta? Quando eu comecei a falar isso, e não é só eu que estou falando sobre isso, tem várias pessoas que falam, eu me dei conta que realmente as pessoas, os líderes, precisa chegar nos líderes, tu tá entendendo? Precisa chegar nos líderes.
Como Mas, assim? Não Que entendi a essa nossa parte. reinvenção é possível. Alice, E, Márcio, desculpe. O Márcio, Ricardo está ali na fila de espera, já ah, nervoso. Tá? só para me contrariar, Claro, até na nós não podíamos passar essa rodada sem que isso fila acontecesse. me contraria. Fala, Vai, tá? Ricardo. Tu vê, Vieira, como é que são as coisas. Eu ia falar, tu me chamou, eu passei a palavra para o Bach, aí esse tal de Márcio quis agora entrar na minha vez e eu é que estou contrariando ele. Realmente, o cara é vocês falam na hora do sensacional. recreio depois, tá? O Isso, cara é sensacional. obrigado, Alice. Obrigado, maravilha. Alice, Fala, Ricardo. Alice, minha querida, em primeiro lugar, prazer em falar contigo. Muitas e muitas saudades do meu querido amigo Urbim, com quem eu tive uma maravilhosa convivência lá nos tempos de ZH. Nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu já me emociono. E eu me emocionar não é complicado. Eu Deve tenho ser que eu vou tantas, chorar. eu tenho tantas e tantas conexões com tudo isso que tu está dizendo que eu vou tentar ser objetivo, porque eu ainda trago para esse teu cenário a questão da deficiência da Exato. mobilidade reduzida, né? Então, eu queria dizer, te relatar muito brevemente a minha experiência mais recente. Eu tive um diagnóstico há uns 3 anos e pouco de uma tal de síndrome pós-pólio, tá? Que é um mal que acomete as pessoas que tiveram paralisia infantil 40, 50 anos depois. E que é pouco conhecido porque o grande boom da paralisia infantil aqui no Brasil foi nos anos 60, 70, então as pessoas estão chegando na tal da síndrome pós-pólio agora, né? E ela provoca perda de força muscular, dor nas articulações, uma consequência da outra, e uma tal de fadiga meio difusa e generalizada, tá? No meu caso, tu sabes que eu sempre usei bengala, eu passei a usar, a partir de 2022, por aí, cadeira de rodas em várias situações, para ter um pouco mais de conforto e poder ter um pouco mais de Ricardo, mobilidade. que idade tu tens? Eu vou fazer 63 daqui a exatamente um mês. E eu tive esse diagnóstico aí, ou essa conclusão de todo um processo, quando eu estava para fazer 60 anos. Foi importante a tua pergunta, Elaine, porque em 2022 aconteceram uma série de coisas na minha vida, essa foi uma delas, tá? Em que o cara me disse, ó, tu tem que usar cadeira de rodas e se tu te adaptar, usar também órteses, que são aparelhos que vão por fora das pernas. Bem, eu estava, Alice, meio que me deprimindo nesse momento, por várias questões profissionais também. Tinha vindo a pandemia, eu tinha tido uma fratura em 2020, um mês antes da pandemia, e a vida, eu meio perdido. Eu digo, o que vai ser de mim um jornalista no Rio Grande do Sul com síndrome pós-pólio? E aí me deu um clique de que a única coisa que eu não poderia fazer é ficar parado ou fazendo exatamente o que eu estava fazendo até ali. E aí eu tomei 3 iniciativas. Primeira, eu resolvi organizar, editar e publicar o meu livro de poemas chamado Gaveta de Guardados, que foi lançado no dia 19 de dezembro de 2022, no dia que eu fiz 60 anos, tá? A segunda iniciativa, por estímulo da minha excelentíssima companheira, Fernanda Pacheco, eu me inscrevi num um mestrado profissional de Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas, que é uma parceria da Economia da URGS com a Fundação Itaú. E tinha que apresentar um pré-projeto e tal. E eu me formei em 1988. Eu fui da última turma do jornalismo que não apresentou trabalho de conclusão. E eu tinha que apresentar um pré-projeto de pesquisa, eu não sabia nem por onde começar. Apesar de eu ser um cara que sempre li muito, mas a coisa acadêmica, de fazer o acadêmico, eu não conhecia. E eu inventei um projeto. Meio que peguei uma ideia de um podcast, não sei o quê, e transformei numa coisa de arranjos produtivos locais, inventei uma história. E, para minha surpresa, eu fui aprovado. Claro, tinha cotas para deficientes, pessoas com deficiência, né, para PCDs, e eu fui aprovado no mestrado. E a questão de um mês atrás eu concluí esse mestrado com nota A no trabalho final.
também não vou falar muito porque já vou chorar, porque me emociono. Foi muito difícil. Eu tive que ir para São Paulo, eram aulas presenciais a cada trimestre. Eu fui sozinho, de cadeira e com as hortas. Fiquei lá uma semana a cada trimestre num Airbnb, providenciando alimentação, deslocamento, escambau e mais as aulas, né? Tomei um pau em econometria e estatística, muito difícil, e algumas outras disciplinas, mas concluí. Eu sou mestre em economia hoje na qualidade de mestrado profissional em economia e política da cultura e indústrias criativas. E terceira iniciativa, eu resolvi perguntar para minha filha Júlia, que é jornalista, mora no Rio, trabalha com marketing digital, redes sociais e o escambau, se ela não podia dar uma mexida lá com os conhecidos dela, porque eu precisava de trabalho. E eu fui chamado para um free numa empresa com gurizada na faixa dos 30 anos. Trabalhei 2 semanas nessa empresa que se chama Global Ed de Advertising. É uma empresa de marketing digital totalmente remoto. Eu fiz um freela de 2 semanas em outubro de 2022 e em março de 23 fui chamado para fazer mais 30 dias e estou lá até hoje. Eu comecei como o estagiário sênior, né? Que nem o Robert De Niro naquele filme, Uhum. e era uma gozação, uma brincadeira, o tiozão, né? E hoje eu estou lá como redator sênior com uma puta de uma experiência desenvolvida em SEO, social media, toda essa comunicação voltada para as redes sociais. Minha cabeça deu um giro de 180 graus, porque se fosse de 360 eu voltava para o mesmo ponto. Então, a minha vida virou de ponta cabeça ou de cabeça a ponta, eu não sei te dizer. Então, tu E é um essa, super pé na porta. eu não só não diria o pé, porque os meus pés não são exatamente, mas são Não, cadeira cadeira na na porta. porta, uma órtese na porta, sei lá, a cabeça na porta, né? Porque as coisas acontecem quando tu te põe em movimento, mas é preciso muita persistência Com e certeza. muita coragem, porque é difícil. Não tá só na vontade, tá num Não. arranjo, né? Eu digo lá para o pessoal da Global que nós temos um case e tu tá reforçando agora que nós temos um case de uma empresa que abriu uma porta para um sessentão e Não, e manteve a a outra porta coisa, aberta, Ricardo, que é interessante que tu falou do né? estagiário ali, né? Que tem muitas empresas que estão aplicando a mentoria reversa, né? Então, aí eles contratam, fazem essa mistura das gerações, e aí a mentoria reversa. Os jovens fazem mentoria com os mais velhos e os mais velhos fazem mentoria com os mais jovens. Mas isso são Exatamente. poucas empresas, mas existem, né? A gente tem que É, e- salvar essas empresas que estão fazendo. exatamente. E aí vem assim, aconteceu que eu acabei sendo direcionado lá para uma conta, que é uma das contas mais importantes da empresa, que é uma conta que tem 3 serviços, né? Que é da Vita Tratamento Renal. Eu faço conteúdo para redes sociais, eu faço alguns conteúdos para comunicação interna, ou reviso materiais, ou crio campanhas e tal, discurso de vídeo de final de roteiro de vídeo de final de ano, um monte de coisa que eu nunca fiz na minha vida, tá? Porque eu sou um cara de texto e material impresso. E também faço conteúdo para o LinkedIn da CEO da empresa, que se chama Aham. Mariene Mello, tá? Bom, é, é fantástico poder viver isso. Na festa de final de ano, ano passado, eu disse o seguinte para eles: eu espero que quando vocês tiverem 62 anos, como eu tenho hoje, que vocês tenham a oportunidade de trabalhar em qualquer empresa com uma gurizada como vocês são para mim hoje. Que vocês tenham essa oportunidade, que vocês consigam abrir essa porta, porque é absolutamente fantástico. A minha Para fechar, pergunta é só tu que tem lá de mais de 60? só eu, só eu. O Então cara tu que é entrou ainda o agora, troféu. o Tu cara ainda que é o troféu. eu ainda Alice, sou um troféu, né? isso aí que o Ricardo está falando, Alice, entra dentro daquele teu mantra que tu defende, que a gente deve ser um eterno aprendiz. Exatamente.
Porque o Eu que só que queria. acontece? E O eu só Alice, cérebro, o Alice, cérebro precisa disso. só para Precisa disso. concluir, assim, eu queria trazer um outro olhar para daí a gente falar um pouquinho do nosso universo, nós aqui, da comunicação e do jornalismo, que me ocorreu, Alice, em cima desse contexto que tu trazes, também uma oportunidade profissional no seguinte sentido. Nós estamos, no mundo inteiro, mas o Brasil está envelhecendo, ao mesmo tempo, a expectativa de vida está Aumentando. aumentando, só que nós temos, por exemplo, um negócio aí chamado Alzheimer, em que as pessoas não morrem, mas é como se elas morressem para a vida. E aí eu comecei a trabalhar uma ideia que ainda não consegui desenvolver bem, que é a seguinte: registre os legados que você tem para deixar ou registre os legados das pessoas que você acha que têm legados para deixar. E essa é uma oportunidade para nós, jornalistas, biógrafos talentosíssimos como Márcio Pinheiro, ou um biógrafo empresarial talentosíssimo como sou eu, que escrevi vários livros comemorativos de empresas, e esses livros são incríveis de se fazer, porque tem centenas de milhares de histórias para serem contadas. E com essa minha frase, eu vou encerrar minha participação, porque já falei demais, como sempre. Tá. O que eu só queria dizer, aproveitando esse final que o Ricardo falou, desses registros de legados, né? Uhum. Na pandemia, eu já estava nessa transição aí para novos conhecimentos, e eu achei que os meus pais, que estavam com 95 anos, iam morrer. E aí o negócio começou em março, né? Ali, fechando tudo, eles moravam em Santa Maria. Em setembro eu fui para lá e eu fiz um documentário com eles. Esse documentário está disponível no YouTube, se chama Porta e Janela. Eu adoro porta, né? Já viram? Se chama Porta e Janela e está no meu canal no YouTube. Porque eu achei que eu não ia mais conseguir ver eles e era a forma que essa tradição oral aí que eles pudessem me passar, eu poderia também depois passar para os meus netos, né? E que Muito bom. ficasse. Então, eu tenho esse documentário de 30 minutos que eu fiz e eu tenho mais 2 horas, 3 horas guardada de depoimentos que eu fiz com eles. 1 ano e meio depois a minha mãe morreu e meu pai morreu agora esse ano com 100 anos. Né? Então, essa coisa dos legados é super interessante, porque é, é um tipo projeto memória viva, assim, né? Mas era só para complementar o que o Ricardo falou, e eu acho que realmente a empresa que tu trabalha é um case, e tu diz para eles só que eles não podem só ter um troféu, eles têm que fazer isso, que essa que é a história, porque com uma pessoa só não acontece um movimento, entendeu? Uma frasezinha, um pensamento que surgiu lá na empresa, não sei de onde. Diversidade é convidar para o baile. Inclusão é chamar para dançar. E Exatamente. nessa festa de final de ano aí, em determinado momento lá, uma das meninas, essa que deve ter 25 anos, me chamou para dançar, eu na cadeira. E ela me deu a mão e ficou me puxando para lá e para cá, e a gente começou a fazer um pequeno bailado. E isso me lembra de acrescentar também para a Alice, que talvez não saiba, eu acho que o pessoal aqui já sabe, que eu sou integrante desde 2013 do Vocal Cantaventos, Eu sei, que é dirigido pela Simone Haslan. E os eu dois sei. últimos espetáculos que a gente fez, eu fiz em cadeira de rodas. Então, a Simone Haslan é uma pessoa que te chama para dançar. E as empresas precisam chamar os, os velhinhos como nós para dançar. Márcio, tua vez. Agora chegou a tua vez. Não te Tá. mexa. Alice, a minha curiosidade é a seguinte: tu saiu em 2019, tu te preparou para sair, como tu falaste, e aí tu deixou de ser pessoa jurídica, digamos assim, Para trabalhar numa ser. para ser pessoa física, dona do teu horário, dona dos teus compromissos, das tarefas, das coisas que te interessavam fazer.
Pois bem, tu está falando muito aí que as empresas devem contratar pessoas com mais de 60, 70, 80, enfim. Tu estaria disposta, tu veria com bons olhos para ti e para todos nós voltar para uma empresa? E se voltar, voltar como? Né? Eu acho que depende muito do convite, entendeu, Márcio? Eu, por exemplo, optei, me convidaram para eu voltar para uma empresa e eu optei por não voltar. Eu optei para trabalhar em home office, porque eu peguei bem o cruzamento da pandemia, e optei por ter, por exemplo, hoje, assim, tá, mas tu tá vivendo de quê, né? Essa é a pergunta. Eu estou vivendo de ser palestrante, é isso que eu estou fazendo. Essa é da onde está vindo meu dinheiro, a minha renda. Então, eu sou palestrante, eu faço workshop, eu faço mentoria, eu sou parecerista. Todas essas coisas não, elas vêm a partir daqui da minha casa para algum lugar. Eu não teria nenhum problema hoje se eu fosse contratada para alguma empresa, mas que tivesse a ver com o meu propósito de vida hoje, certo? Porque o meu propósito de vida hoje é diferente do que eu tinha há 5 anos atrás. Né? Então, eu inclusive tenho um canal que faz um mês que estreou no YouTube, que eu resolvi ser entrevistadora, coisa que eu nunca fui. Eu sempre ensinei os outros a falarem na televisão. Eu fiz milhares de media training, entendeu? E hoje eu resolvi abrir esse canal que se chama Pé na Porta, porque eu senti falta de pessoas que tinham dado o pé na porta e também pessoas que estavam estudando os 60 mais de alguma forma. Então, estas pessoas é que eu trago para o meu canal para serem entrevistadas. E é uma entrevista de 45 minutos, que provavelmente não é um podcast. Né? A primeira coisa que eu pensei, eu não quero aquela tela, a mesa, aqueles no estúdio, vou fazer aqui na minha casa, com telefone celular. As minhas entrevistas são feitas com telefone celular, 2 telefones celular, certo? E o cenário é dentro da minha casa e essas pessoas falam sobre esses conceitos que eu estou falando e quero também continuar provando eles, né? Então, esse é o meu propósito. Eu quero que estas histórias dessas pessoas também inspirem outras pessoas. Ricardo, tu já és meu convidado, tá? Ó, rendeu, rendeu. Alice. Eu não sei Tá. se eu te respondi, Márcio. Com o maior prazer. Em parte, sim. Em Tá, parte, mas vai adiante, então. não, é porque eu, eu optei por eu fiz essa É. decisão. Eu me sinto velho desde os 30 anos. Ah, tá. Já Ah, estamos um essa, né? velho desde os 30 anos. Né? Eu, com 30 anos, já não. Pô, o que é que eu vou fazer da vida? Aí eu tomei essa opção, que é meu tipo de vida que eu levo desde 2009. Né? E é muito irregular, é muito perigoso, às vezes até. Eu sinto saudade de receber o No peru no dia 5, teu olerite. terceiro e ter peru no final do ano. Eu sinto saudade disso. Mas jamais me imaginaria voltando para uma empresa agora. Fosse a RBS, fosse qualquer outra. Assim como também não imagino como é que a RBS, por exemplo, me encaixaria nos planos dela, né? No sistema que existe hoje aí na RBS ou então qualquer outra empresa de comunicação. Vejo que, por exemplo, esse eixo de comunicação, ele saiu das redações e foi para essas grandes empresas de assessoria de imprensa. Hoje, essas empresas de assessoria, né, são infinitamente maiores do que as redações, mesmo as redações dos anos 90, 2000, e essas sim estão pegando um monte de gente, não sei em que faixa de idade. Enfim, eu não entendo essa bandeira que está levantando das empresas chamarem esse tipo de pessoa, mas chamar para quê? Que não seja apenas um troféu.
Depende, podem ter vários Ricardos na Global. E poderiam ter Ricardos dentro da RBS, poderiam ter Ricardos em outro lugar. Ricardos, Alexandres, Eugênio. É, exato. É que a gente não pode pensar naquele jornalismo que a gente fazia, entendeu? Hoje, por exemplo, se eu for chamada para uma empresa, não vai ser aquilo que eu fazia. Eu não quero ser executiva de entretenimento. Eu posso ter uma posição estratégica diferente em outra empresa. E não estou falando nem na RBS. Posso trabalhar numa empresa que, sei eu, agencia palestrante. Sei eu, entendeu? Eu estou aberta. Tu está Agora, no por beco, exemplo, tu tá no beco com saída, como tu diz? É o eu, teu a- é, beco eu com tô, saída. assim, ó, o Ricardo tá no beco com saída. Ele chegou no beco e o beco tinha saída. Por exemplo, ontem eu fui convidada para dar uma aula na Fevale dentro de um programa de EAD sobre etarismo. E me convidaram para escrever um artigo sobre isso num livro que eles estão fazendo lá sobre audiovisual, e eles querem um artigo sobre etarismo no audiovisual. E é um mercado, eu não estou falando. Isso não é. Vão te pagar por isso? O que eu queria te dizer, isso tu tem valor. Sim, tem Vou, valor. vou precisar do teu agenciamento em algumas coisas, porque eu sou muito convidado para muita coisa É, e não, nem tem valor, tem valor. Então, eu acho interessante isso, entendeu? Porque tem uma abertura de outras coisas, na minha carreira profissional. Tem uma outra abertura. Tu não acredita, então, num ditado aí, que é quase que universal, de que a pessoa idosa tem muito passado e muito pouco futuro? Não, eu quero te dizer o seguinte, é assim, ó, eu, quando eu comecei a pensar nesse negócio do declínio da meia-idade, eu entendi que eu tinha muito pouco, que eu tinha muito, que o tempo que eu tinha deixado para trás era muito maior do que eu tinha para frente, que é exatamente mais ou menos o que tu falou agora. Então, eu imagino que eu tô com 71. Então, eu imagino que eu tenha, que eu seja esteja com envelhecimento ativo, vamos dizer, até os 85 anos. Eu quero estar até os, né, mais ou menos pensando no que eu posso. Então, eu imagino que no mínimo 10 anos eu tenho aí para fazer esse trabalho. No mínimo. E olha que eu já passei por poucas e boas. Então, assim, Tipo eu acho assim, tipo assim, que poucas e boas que foram essas. poucas e boas é o seguinte: eu tive 2 vezes câncer, eu estou fazendo um tratamento, inclusive, de um câncer que eu tive um câncer em 2009, um câncer de ovário, onde eu fiz tudo que tinha direito, né? Quimioterapia, etc., tudo. E agora, em 2023, eu descobri um câncer de mama com metástases no fígado, Opa, neoplasia maligna nível 4. uau! Neoplasia maligna nível 4 é: oi, você morreu. Então, é um pouco aquilo que o Ricardo estava falando. Aí é o seguinte: o que que tu vai fazer? Talvez quando tu tenha tido um pouco destas mortes, a gente consegue morrer para viver, entende? Então, eu teria todas as condições e estaria pronta para entrar numa depressão. E eu não entrei na depressão. Eu estava em plena, eu estava estudando quando eu fiquei sabendo, eu estava fazendo todas as minhas coisas e o prazer de viver e de inspirar outras pessoas não deixou que eu atravancasse esse caminho, entendeu? Uhum. Então, eu perdi meu companheiro há 10 anos, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, entendeu? Então, assim, é porque às vezes as pessoas enfileiram, né? Assim, todas as coisas, assim, na linha do tempo. Ok, eu nem. Tem um monte de gente que talvez que
que eu esteja falando agora aqui que nem sabia disso que eu falei, entendeu? E eu só falei porque tu me provocaste, Vera. Sim. Porque não é uma coisa assim que eu costumo me lamentar sobre isso, porque o que me faz é pensar que eu tenho pouco tempo para fazer tudo o que eu quero. Porque eu tenho, assim, ó, o meu desafio para o futuro é muito, muito grande. Eu não, assim, ó, agora mesmo eu estava pensando, quando eu estive lá na Fevale, por causa desse convite, eu pensei, quem sabe eu não faço um mestrado e depois vou fazer um doutorado. Que tal? Em etarismo. Tu pode instituir uma cadeira de etarismo Assim, ó, eles me deram a sugestão para eu Ó, estudar intergeracionalidade. então, está sendo uma vanguardista. Aos 71 anos, Alice Urbim, uma vanguardista nos em relação aos desafios do futuro. Elaine, tu queria fazer uma pergunta, pelo que eu Eu entendi? quero. Primeiro, eu Faça. quero dizer que a Alice, realmente nós conversamos várias vezes sobre os nossos pais e mães. Quando chegarmos a 2050, como tu falasse, eu vou estar com a idade da minha mãe hoje, que está com 96 e está aqui bordando. Então, eu espero estar bem também. Eu continuo trabalhando na Braskem, mas em casa. Mas eu vejo isso na Braskem é uma raridade. Ninguém tem a minha idade. O máximo lá é uns 50 e poucos anos. Eu sou exceção e pelo que eu faço, o Vieira sabe, eu continuo trabalhando. Mas nunca eu tratei com alguém da minha idade. Eu trato com o pessoal mais velho 50 anos. Isso é para situar. Eu acho que quase todos Tu sabiam. tá com quanto, Elaine? 71 também. Tu tem a mesma idade que eu. Então, aos 2050, vamos estar com 90 e poucos. Tá bom. O que eu quero te colocar é o seguinte: eu concordo com tudo, é ótimo o teu trabalho, mas o que eu vejo de pessoas, do outro lado, não é do lado das empresas, que pouca gente tem vontade de voltar ao mercado de trabalho. As pessoas que eu conheço, elas querem assim, se divertir e não voltar ao mercado de trabalho. E todo mundo diz, mas por que tu continua trabalhando? Eu gosto, eu preciso do dinheiro e eu quero. E tenho trabalho. Mas não é isso que eu sinto das pessoas ao redor. Mas eu- Talvez a gente. Mas eu acho que aí tem a ver um pouco com a classe social, tá? Porque a gente Muito. também está falando de uma classe social que tem uma aposentadoria, que construiu, né, uma economia e tal. Alice, só um momento. Eu acho que são coisas bem diferentes. Se tu estiver falando com as pessoas que tiveram aqueles empregos sacrificados, difíceis, tudo que elas querem é não trabalhar mais. Hum. Mas mesmo pessoas com curso universitário, pessoas semelhantes a nós, eu só conheço uma pessoa da minha idade que continua trabalhando. E nem Não, pensam. é que o que eu quero te dizer é o seguinte: o meu discurso é para as pessoas que são barradas no baile, tu tá entendendo? Sim, Do etarismos. Então, as pessoas que não querem trabalhar, tudo bem, como também tem jovem nem, também tem adulto nem, entendeu? Então, eu acho que Perfeito, isso é uma coisa que perfeito. existe, é Uhum. da sociedade isso, certo? É da sociedade. A minha luta é pela inclusão de quem quer trabalhar. É o cara que tem lá o seu currículo no LinkedIn e ninguém olha o currículo dele. por causa da Porque a idade. experiência não está no LinkedIn, certo? Não está em currículo. A experiência, a maturidade, o teu jeito de olhar os fatos. Então, eu não tenho nenhum problema com quem não quer trabalhar e não quer se divertir e quer se divertir. Agora, pegando um pouco também do pessoal que mora na periferia, eu tenho um bom contato com o pessoal da Restinga, tá? Porque eu fiz vários trabalhos lá. Conhecia a Restinga pelo lado do carnaval e depois também da educação. E eu participei agora, eu fui uma das palestrantes do TED,
laçador que teve lá no Instituto Caldeira, que eu fui falar sobre etarismo, e junto comigo tinham empreendedoras de 70 anos, da Restinga, que tinham sido moradoras de rua, que tinham sido dependentes de drogas, e ou que simplesmente cuidaram dos filhos e cuidaram dos netos e estavam lá empreendendo e mostrando o seu empreendedorismo, né? Como também tem várias que não têm saúde para continuar a fazer isso. Mas eu acho que o legal lá era a pessoa que foi falar sobre o empreendedorismo dela, como mulher, que ela faz sabão. E hoje virou um negócio gigante dentro da Restinga, entendeu? Ela foi até na Expo Favela em Paris para falar sobre isso, sobre esse conteúdo. Mas disso Então, aí que tu estás falando, Alice, são as pessoas que encontram um nicho, desenvolvem, exato, aprendem e vencem. A questão, porque porém, são aqueles que querem voltar a trabalhar, gostariam de trabalhar, mas não encontram esse nicho, não encontram a oportunidade e ficam aí no vácuo, certo? exatamente, por isso que eu falo dessa história do eterno aprendiz e das novas habilidades. Às vezes a pessoa ela insiste naquilo que ela já fez, e aquilo que ela já fez não tem mais mercado. Certo. Então ela precisa se reinventar, entendeu? Então eu gosto muito de uma coisa bem figurativa, que é uma filosofia japonesa, que vocês já devem ter visto, que eles pegam, são obras de arte, xícaras, pratos que são quebradas e depois eles colam isso e vira uma outra obra única com fios de ouro, certo? Isso se chama kintsugi, o nome dessa técnica. Então, o que eu quero te dizer, assim, a possibilidade de se reinventar sempre, ela existe quando tu tem coragem e força. E saúde também. Mas a gente tem um exemplo aqui do Ricardo, que mesmo com as limitações que ele enfrentou e que ele enfrenta, ele tinha força e coragem para fazer isso, porque ele não podia deixar de trabalhar. Então, essa possibilidade da reinvenção, entendeu? Eu gosto muito dessa imagem, assim, porque eles dizem que para tu ter uma nova versão de si mesmo, tu tem que quebrar e te colar todo de novo, para vir como um ser único. Muito boa essa imagem. E eu quero te dizer assim, eu estudei muito a tal psicologia positiva e fiquei com muito medo de ter a felicidade tóxica que me invadisse a minha pessoa. Mas ela não me invadiu. Ela, na real, ela me deu um filtro também de pessoas e de emoções mais positivas. De valorizar as coisas que davam certo e deram para mim, entendeu? E não valorizar, porra, agora eu tô com câncer, vou morrer. Sim, essa frase era verdade, mas eu tô fazendo eu fiz cirurgia, faço tratamento, tomo um remédio, que é uma porrada, que é um remédio quimioterápico, só que eu faço um monte de coisa para não sentir os efeitos colaterais desse remédio. Bota o cérebro a funcionar a teu favor o tempo todo. Exatamente. Eu ensinei ele das coisas que eu quero. Isso na neurociência foi provado isso. E eu não tinha. Quando eu fui estudar, eu fui estudar neurociência porque eu queria conhecer melhor as pessoas. Porque eu poderia ter feito na pandemia algo de inteligência emocional, semiótica, tinha várias coisas ligadas à comunicação. Mas eu queria entender essa máquina de aprendizagem que a gente tem e o quanto eu usava e o quanto eu não usava. E quanto tu Alice, não usava? Qual foi o percentual que tu não usava? O que tu descobriu?
Não, eu não usava, por exemplo, eu tinha. A minha criatividade, por exemplo, era super alta e o meu humor era super baixo. Não que eu fosse mal-humorada, certo? O humor não é uma outra coisa. Eu tinha dificuldade de rir, de ter essas tais emoções positivas. Eu era completamente, sabe, eu não acreditava em nada. Era A cética. Alice Urbim não acreditava em Alice. Essa eu Alice não. Urbim, eu não tinha nenhuma fé, nenhuma fé. Eu não tinha. E eu quero te dizer que a partir desse estudo, uma das coisas que eu aprimorei foi a minha espiritualidade. Eu fui estudar física quântica. Oh, meu Deus. Tu estudou por tua conta ou tu fez Por mim, curso? eu fiz curso, eu fiz curso. Eu fui estudar física quântica para entender melhor o espaço cósmico. E através da física quântica, que poder ela poderia ter de cura. Alice, eu estou Fala. participando de uma proposta de parceria aí, que a Júlia, minha filha, está envolvida, não vou poder, obviamente, dizer com quem, mas o formato da relação é totalmente diferente do que eu estou acostumado. É um processo colaborativo de co-construção, de cooperação e etc., né? E, casualmente, para este projeto, um primeiro insight que eu propus é usar a teoria da relatividade para dizer o seguinte: passado, presente e futuro, eles estão totalmente interconectados, são intercambiáveis e são móveis. Então, aquilo que eu estou fazendo hoje ressignifica o meu passado e direciona o meu futuro e vice-versa e versa-vice. Então, tem um pouco a ver com isso que tu está dizendo, que a gente vai estudar física quântica para tentar entender como é que opera a existência, não Exatamente. só, né? E isso transforma a tua maneira de ver os projetos do dia a dia, o teu trabalho, entende, Vieira? Como é que a coisa, Sim. quando eu vou ter um insight lá para um post da Vita Tratamento Renal, tudo isso que está na minha cabeça, essas reflexões, elas são um background, né? Elas, de alguma maneira, me ajudam a fazer um prompt para o chat GPT, Aqui, ó, não sei entendeu? se tá aqui, se vocês conseguem enxergar aqui. Ain't Ghost One. Não, Espiritualidade. Espiritualidade quântica, do Amit Goswami, que Uhum. e é aí? que eu fiz um curso com ele aqui em Porto Alegre. Ele está vivo ainda. É um indiano que foi morar nos Estados Unidos. Ele tem mais de 90 anos. Então, E o que. assim, o que eu também me dei conta que eu acho que é importante, como eu trabalhei muitos anos numa corporação, eu me sentia numa cadeia, tá? E para me tirar as algemas dessa cadeia, foi bem difícil quando eu comecei a estudar essas outras coisas. Então, por isso, a tua reação quando eu disse, simplesmente eu não tinha espiritualidade, então, eu fui fazer palhaçaria terapêutica. Hoje eu sou uma palhaça que ajuda as pessoas a viver, né? O meu nome é Magalice como palhaça. A Galice. Magalice. Então, eu também fui estudar isso porque era uma máscara que eu precisava ter para viver melhor e fazer os outros viverem melhor. Então, eu descobri que era um trabalho voluntário que eu precisava ter. Então, foram coisas que eu fui descobrindo, né? Então, eu mudei a minha percepção em relação ao prazer de viver, eu acho. Ao prazer de viver. Hoje eu Ah, sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era, em relação a 10 anos atrás. Eu me sinto muito melhor fisicamente e emocionalmente. Alice, eu tinha uma imagem de ti como cineasta, como mulher de televisão, das mais competentes. Mas tu
ao longo do tempo, falando em linha de tempo, tu criaste um estilo que eu sempre observava, mas eu digo, um dia eu vou perguntar para ela, mas não tive Chegou o dia. oportunidade. Chegou o dia. Chegou o dia, chegou o dia, isso. Esse estilo de se apresentar de preto em todos os sentidos, foi um estilo, e quando isso começou? É uma pergunta, pode ser banal, mas sempre me deixou curioso. Bom, o preto, usar preto, ele vem porque para não me estressar, para me vestir. É uma condição de no estresse, porque eu chego na frente do guarda-roupa e é tudo preto. E tudo combina com tudo. Então, tem uma facilidade de fazer as coisas serem mais rápidas no mundo. E como eu nunca dirigi e eu sempre saía de manhã e voltava só de noite, eu sempre fui uma pessoa que emendei tudo, né? A última coisa era o evento, porque eu sou bem fominha de evento, teatro, show, todas as coisas, todo dia palestra, eu sempre tô. Quando terminar aqui, eu tô indo lá para o Sgt. Peppers. Opa. Então, Meu o Deus. preto, ele me ajudou nisso, assim. E, na real, o que que aconteceu? Hoje, virou a minha identidade e eu não consigo mais botar outra cor, E quando certo? começou isso? Faz 30 anos. 30 anos. Ele foi, primeiro, assim, eu usava, eu era toda colorida, depois eu usava 3 cores, depois eu comecei a usar 2 cores, depois eu comecei a usar só uma cor. E junto com isso veio também a minha franja, que é outra identidade. Que, que quando, para vocês verem que a loucura da franja é tanta, que em 2009, quando eu fiz quimioterapia, eu perdi todo o meu cabelo, eu fiz uma peruca que tinha a franja. E quando eu olho minhas fotos, às vezes eu não sei se eu tô de peruca ou não. Eu só sei que eu tô de peruca pelo ano da foto, porque ficou exatamente igual ao meu cabelo. Então, na real, é uma identidade visual que, vamos dizer assim, é uma caricatura de mim mesmo, né? E é engraçado porque tem um monte eu ganho um monte de, eu tenho várias bonequinhas aqui em casa que as pessoas me dão com a minha cara, porque eu sou muito fácil de fazer essa caricatura. Mas, ô, Alice, Mas é, na nossa cultura, no mundo ocidental, o preto é o luto, é o fechamento, é a lamentação, é tudo de ruim do ponto de vista do espírito das coisas. Isso aí nunca afetou o teu certo, tem certeza disso? Se usar sempre preto durante 40, 30 anos, não te... certeza eu não tenho, mas uma vez uma bruxa foi lá na televisão, uma bruxa, Bruxa, uma bruxa de verdade. bruxa de verdade, não era Halloween. E Putz, ela olhou para mim e disse: Há quanto tempo tu usa preto? Ou é hoje só? Aí eu falei: Não, na época eu não me lembro, sei eu, 20 anos. Ela falou: Que bom, porque o preto tem muita inveja aqui nessa televisão. Então tu tá de corpo fechado em relação a essas pessoas. boa. Ent- Isso. Então, assim, eu não sei, né, que também essas coisas são muito místicas e míticas, né? Mas, por exemplo, eu tenho um livrinho que eu comprei uma vez em Nova York que diz Por que os arquitetos vestem preto? E tem outras pessoas também, né? O Steve Jobs, né? Tem um monte de gente que, se tu for procurar, que vestem preto, né? E, por exemplo, hoje eu chego, todas as minhas bijuterias são pretas. Antes não eram. Hoje, meus anéis, eu sou uma consumidora, né? Mas sabe que essa coisa do carregado, eu nunca senti isso. Eu vejo mais como uma proteção até. Legal. E, Agora, como os, isso. Pode e o falar. pessoal de religião africana,
fala para mim que é bom eu usar preto pela proteção. Agora eu queria fazer mais uma pergunta. Tu conviveste, fosse casada com um grande escritor infantil, tal, o Urbim. É, como foi a convivência com essa pessoa que eu considero maravilhosa? Era amigo de todos e tinha um jeito especial de escrever e de encantar as crianças. Como foi esse tempo? E foi muito tempo, tem 2 filhos e tal. Eu fui a aluna que se casou com o professor, né? Então, começa por aí. Então, eu acho que hoje, hoje já era isso, né? Então, Oi. assim, eu fui a aluna que casou com o professor, foi uma paixão extremamente violenta, violenta que eu te digo no sentido No do melhor, que sim. pode significar o prazer, e acho que o tempo que a gente teve de vida, a gente teve uma separação dentro desse mesmo casamento, que eu voltei e casei com o mesmo marido, mas foi Separação que não deu certo. uma separação que, não, eu acho que até deu certo, porque melhorou a relação do casal. Melhor é mesmo, melhor é mesmo. Melhorou. Então a convivência com ele, eu acho que ela foi muito interessante, porque ele tinha vindo do interior, na real, nasci na cidade de Garibaldi, mas sou querenciada em Porto Alegre, porque eu nunca morei lá. Então, a gente tinha uma convivência de muita parceria e uma convivência de muita admiração um pelo outro, né? Que eu acho que isso é super importante. Apesar de eu ter um trabalho que era bem difícil para exercer a maternidade, né? As outras lidas de casa e tal, a gente dividia muito bem as tarefas domésticas. Eu participava, inclusive, nos anos 70, de movimentos feministas. Eu participei do MML, do Movimento da Mulher pela Libertação, aonde o Uhum. Urbim também ia junto comigo no sindicato do vestuário para Grande lutar pelos parceira, direitos, grande con- parceira. contra a dupla jornada. Então, eu acho que ele sempre foi uma pessoa de excelente convivência, né? E também sempre me colocou muito bem assim na profissão. A gente não tinha uma relação daquelas, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, eu acho que porque eu sempre fui uma pessoa muito independente dentro do casamento. Então, acho que e ele também. Então, eu acho que isso foi importante. A gente conseguiu criar 2 filhos que até agora não têm grandes lesões, né? Como a gente diz. Não, a gente faz terapia para eles, e nós fizemos terapia também para cuidar dessa parte, mas eu acho que foi muito interessante porque assim era uma casa de criatividade e continua sendo, porque é a mesma casa que eu moro aqui eu moro nessa casa há mais de 40 anos. Então, essa casa é muito maior do que eu, porque tem ele aqui junto, e ele junto é verdadeiramente junto, porque o Urbim foi cremado e está no pátio da minha casa. Ah, que lindo! Esta eu desconhecia. Meu Ele grande está no amigo, pátio da minha colega, casa. meu Que grande amigo, beleza. colega de trabalho, nós começamos trabalhando juntos na Folha da Manhã e fizemos Exato, uma amizade tão boa que o Urbim acabou sendo meu padrinho de casamento. eu sei. Duas figuras extraordinárias, o Carlos Urbim e o João Souza, padrinhos do meu casamento Olha, com a Eliette, que existe há 53 anos. Eu acho que o interessante é isso, assim, que o pessoal diz, tá, mas e por que que tu resolveu fazer isso? Porque ele está no meu jardim, quando eu quiser falar com ele, eu falo. Ah, E é eu vou muito lá tomar uma assíduo. caipirinha com ele, viu? Porque tu conhece a churrascaria Mário, que já fechou, Sim, né? sim, ele fez o aniversário dele de 50 anos ali.
Pois é, volta e meia eu me encontrava com ele ali e a gente tomava uma caipirinha junto. Então eu vou, tá bem pertinho, Ele era o amigo da rua. um amigo da rua, isso É aí. muito conhecido por todos. Alice, o nosso tempo, infelizmente, está se acabando. O nosso tempo aqui, não o nosso tempo de vida, especialmente o teu e da Elaine, Não! 50 pelo menos, tá? Tem alguma coisa que tu gostaria de ter dito e faltou dizer, não te deixaram dizer aqui, hoje? Eu acho assim que de tudo que a gente falou, né, e toda essa bandeira aí que eu estou levantando agora, eu acho que é muito em cima, assim, também para as pessoas se ligar, assim, que talvez seja bem sintético o que eu vou falar, assim, né? Para mim, sempre abriram duas portas, a do sofrimento e a da esperança. E a do sofrimento, cara, eu fechei sempre. Porque eu acho que esperançar, sabe? Como dizia Paulo Freire, é algo que não pode sair do prazer de viver e é preciso a gente saber viver. E como diz Fernandinha Torres, a vida presta! E eu sou uma apaixonada pela vida. Tudo bem. Alice, linda conversa, linda manifestação, lindo exemplo que tu está deixando para nós e para todos aqueles que eventualmente estejam nos vendo aqui, mas todos aqueles que vão te ver nos teus canais no YouTube, nas palestras que tu tem feito e nas entrevistas que tem concedidas, todas muito inteligentes e oportunas. Alice Urbim, muito obrigado por essa tua participação aqui entre nós e vai ficar registrada essa conversa para a posteridade. Espero que em 2050 jovens de hoje a vejam e se inspirem nela. Muito obrigado, pessoal. Até Muito uma próxima. obrigada a todos, obrigada pelo convite e foi ótimo conversar com vocês hoje. Foi Obrigada. ótimo. Foi mais que ótimo. Foi Muito obrigado, maravilhoso. Alice. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.